Jacob foi um patriarca de uma vida exemplar. Teve Raquel como esposa, uma jovem singular, pai de José do Egito. De quem pretendo falar? Foram pais de 11 filhos, de uma só geração. Não quero falar de todos, para não fazer confusão. Falo em José do Egito, Benjamim e Simeão. José era o mais moço. De Jacob era estimado. Devido a essa simpatia, pelos outros era odiado. Esse ódio aumentou tanto, que o velho tinha cuidado. José, conhecendo isso, a todos ele temia. A intriga aumentou mais. Porque José disse um dia um crime que tinham feito, de cujo ninguém sabia. Eles pensavam consigo o que deviam fazer para dar fim a José. Sem o velho conhecer, vivia o pobre menino, sentenciado a morrer. Disse José aos irmãos: Eu essa noite sonhei que nós andávamos juntos, e por um lugar passei. Vi 11 adorando um. Quem era, também não sei. Disse José outra vez: Eu tive outro sonho assim, que me achava no deserto, de um oceano sem fim. O sol, a lua, 11 estrelas estavam adorando a mim. Ficaram encolerizados, de inveja e de paixão, vendo que aqueles sonhos eram a predestinação. Entre si todos juraram de assassinar o irmão. Eles pastoravam gado distante da moradia. Já o velho, impaciente por não vê-los todo dia, mandou José saber deles, sem se lembrar da porfia. Quando avistaram José, criaram tanto rancor. Olhavam uns para os outros com olhos de traidor, dizendo: Vamos matá-lo, porque ele é um sonhador. Disse Rubens aos outros: Cá, na minha opinião, eu acho uma coisa triste. Assassinar um irmão. Botem ele na cisterna. Não lhe dê água nem pão. Assim mesmo eles fizeram. Quando o menino chegou, tiraram a roupa toda. Ele despido ficou. Botaram ele na cisterna. Ali mais ninguém passou. Depois que José estava naquela horrenda prisão, passaram uns israelitas e tiveram compaixão, e chamaram os assassinos para comprar-lhes o irmão por 20 moedas em prata. Foi o menino vendido. Todos que assistiram à venda consideravam perdido numa nação estrangeira, como escravo desvalido. Depois pegaram a túnica que José tinha deixado quando entrou na cisterna, que eles tinham tirado. Mandaram levar ao velho e dar-lhe mais um recado. Botaram sangue na túnica e mandaram o velho ver. Dizia assim o recado: Meu pai, procure a saber de quem era essa túnica. Não podemos conhecer. Quando o velho viu a túnica, começou logo a chorar. Ó, meu Deus, perdi meu filho. Como é que hei de passar? Foram as feras do deserto que o quiseram matar. Enquanto Jacob chorava a morte do filho amado, ele entrava no Egito, para onde foi levado. Foi vendido a Potifar, intendente do reinado. José, que era um moço dotado de consciência, Potifar encontrou nele força de inteligência. Confiou da sua casa toda a superintendência. Em poucos dias depois, a mulher de Potifar intentou gozar-se dele. Não pode realizar. Por meio da falsidade, prometeu de se vingar. Disse ela a Potifar: Seu empregado é ruim.
Ainda ontem aquele infame dirigiu pilhéria a mim, sendo eu sua esposa. Não posso ficar assim. Potifar logo afobou-se. Ficou cego de paixão. E mandou chamar José. Na mesma ocasião, foi 2 praças com ele, para remetê-lo à prisão. Entrou José na prisão. Dele ninguém tinha dó. Depois ficou mais contente. Porque não estava só. Se achava mais um copeiro da corte de Faraó. Depois chegou um padeiro, que preso também ficou. Um deles teve um sonho. E outro também sonhou. Todos mistérios dos sonhos. Foi José quem decifrou. Disse o padeiro a José tudo o que tinha sonhado. Por ordem de Faraó, ia ser crucificado. E pelas aves de rapina, seu corpo era devorado. Disse o copeiro a José, prometendo não faltar. Pela sua liberdade, eu tenho de trabalhar. Só terei algum descanso quando você se soltar. Apesar dessa promessa ser de tão boa vontade, porém como a tal prisão foi feita com falsidade, José passou mais 2 anos sem gozar da liberdade. Faraó teve 2 sonhos que o impressionaram. Vendo 7 vacas gordas que dele se aproximaram, vinham outras 7 magras que as gordas devoraram. Quando foi no outro dia, Faraó mandou chamar todos os sábios que haviam residentes no lugar. Cada um disse uma asneira. Não puderam decifrar. O copeiro então lembrou-se do que tinha se passado, de um sonho que tinha tido, e José tinha decifrado. Mandaram soltar José e trouxeram para o reinado. José, chegando na corte, foi muito bem recebido para decifrar o sonho que o faraó tinha tido. José explicou tudo, sem ter de nada sabido. Senhor, lhe disse José, os sonhos são verdadeiros. Essas vacas gordas são 7 anos primeiros. Serão de tanta fartura de abarrotar os celeiros. E as 7 vacas magras, por minha vez também cismo. São 7 anos de seca, de miséria e cataclismo. A nação que descuidar-se cairá sobre o abismo. Eu acho conveniente que a vossa majestade procure um bom ministro que tenha capacidade para comprar todo o trigo que aparecer na cidade. Se acaso o rei meu senhor este conselho não tome, chegando o tempo da crise, o Egito muda de nome. Se acabam os pobres na rua, todos morrendo de fome. Faraó, vendo a conversa antitradicional, vendo que o cataclismo se torna universal, disse a José: és ministro pela ordem imperial. O rei, lhe dizendo isso, entregou-lhe um anelão, dizendo: pega esta joia, que te dou por distinção. Dora em diante serás chefe de toda esta nação. Tinha José nesse tempo 31 anos de idade. Tomou conta da missão. Tinha plena liberdade de fazer naquele reino o que tivesse vontade. Chegou o tempo abundante. José pegou a comprar trigo, feijão e farinha, vindos de todo lugar. Depois dos celeiros cheios, não teve onde botar. Mandou fazer um depósito de muito grande extensão num dos pontos da cidade, prevendo a ocasião para socorro da pobreza, sendo da sua nação um tempo assim como aquele. Nunca se viu outro igual. As nações tinham fartura de um modo descomunal.
Findou o tempo abundante. Entrou a crise fatal. Já depois de 4 anos que o cataclismo assolava o povo das caravanas que no Egito passava, via que nesse lugar em fome nem se falava. Vagou aquela notícia que no Egito ainda tinha recurso para a pobreza. Trigo, feijão e farinha. Todo dia vinha gente da região mais vizinha. A fome assolava o mundo. O grande também sofria. Substância de alimento. Em parte alguma se via o rico morrendo à fome. E o dinheiro não valia. Jacob, o pai de José, vendo o tempo muito ruim, mandou os filhos ao Egito. Naquelas estradas sem fim, mandou os outros mais velhos. E ficou com Benjamim. Chegando eles no Egito, depressa foram levados à presença de José, para serem interrogados. José conheceu bem eles. Logo que foram chegados, José fingiu-se inimigos. Vendo aqueles condições que os irmãos se achavam, sabendo que eram bons, lhes disse: E de onde vêm? Que me parecem os ladrões. Responderam com espanto: É horrível a nossa sina. Somos filhos de Jacob, natural da Palestina. Viemos comprar legumes, que a fome lá é canina. José ficou comovido, porque tinha compaixão, apesar de ter sofrido deles aquela traição. Então perguntou a eles: Sua irmandade quais são? Nós éramos 12 irmãos. O caçula não quis vir, porque meu pai já é velho. Só ele o pode servir. Quanto ao nosso irmão José, esse deixou de existir. Disse José para eles: Eu só posso acreditar. Desce seu irmão mais novo. Se vocês forem buscar, ficando um de vós preso, até o outro chegar. Disseram: Rei meu senhor, nós não fazemos questão. Nos venda um pouco de trigo. Temos muita precisão. Quanto ao que fica preso, deixo ficar Simeão. José mostrou-se contente. Deu a resposta que sim. Mas disse a eles depois: O tempo ainda está ruim. Quando vier comprar trigo, me traga o tal Benjamim. Aí voltaram os outros, porém sem consolação. Chegaram na Palestina. O patriarca ancião foi perguntando aos filhos: Onde ficou Simeão? Simeão ficou lá preso. Agora é que está ruim. Porque quando nós saímos, o rei nos disse assim: Quando vier comprar trigo, me traga o tal Benjamim. Dizia o velho chorando: Chegou o meu triste fim. Porque é esse um dos filhos que não se aparta de mim. Como viverei no mundo, ficando sem Benjamim? Judá insistiu com ele, contando o que foi passado. Eu tomo conta de tudo. Meu pai, não tenha cuidado. Dizia o velho, ele indo. Para mim foi sepultado. Se eu digo estas palavras, é porque tenho razão. José os bichos comeram nas brenhas da solidão. Agora sem haver crime. Ficou preso Simeão. Judá pelejou com ele, até o velho aceitar. Se Benjamim lá não fosse, nada podia arranjar. Só no Egito é que tinha o que eles iam comprar. Eles seguiram viagem. O velho ficou sentido. Judá chegou no Egito. Foi muito recebido, porque levou Benjamim, que José tinha pedido. José vendo Benjamim, conheceu logo também. Perguntou com cara feia, porém os tratando bem.
É este o irmão mais novo? Que vocês dizem que tem? Judá lhe disse que sim. Partido de comoção. Dizendo: Rei, meu senhor, nos conceda permissão, para que possamos ir. Aonde está Simeão? Disse José: podem ir visitar o seu irmão. Ele até aqui não teve nenhuma perturbação. José só tinha ele preso. Fazendo a comparação, José diante essas coisas não podia se conter. Chorava em seu aposento, que só faltava morrer, pois ainda não era tempo de se dar a conhecer. Todos irmãos de José de nada tinha sabido. Vendo José como rei de um país desconhecido, sendo ele o tal irmão que eles tinham vendido. Depois José chamou eles, dando plena liberdade, dizendo: vão passear pelas ruas da cidade. Só assim José podia fazer a sua vontade. Eles, com essas palavras, ficaram muito contentes. Aí José mandou logo chamar o seu intendente, dizendo: encha bem cheio o saco daquela gente. Depois dos sacos bem cheios, faça jeito de botar a minha taça de prata, sem ninguém desconfiar, no saco de Benjamim, para quando ele for levar. O intendente fez tudo como José lhe mandou. No saco de Benjamim, ele a taça colocou. Benjamim, que não sabia, no outro dia levou. Assim que eles saíram, José mandou uns soldados, dizendo: peguem uns rapazes que vão ali carregados e tragam a minha presença para serem interrogados. Eles iam muito alegres, só por levar Simeão. Dizia Judá: e fizemos muito boa arrumação. Nisto gritaram para eles, lhes dando voz de prisão. Logo aí foram levados à presença de José. Quem roubou a minha taça terá prisão de galé. Faz vergonha nos senhores não ter um homem de fé. Disseram: rei, meu senhor, nós nunca roubamos nada. Essa taça de que falam nunca pode ser achada. Mande correr nossos sacos. Só ela sendo encantada. Não pensei que em Palestina tivesse gente ruim. Passem-o a corra nos sacos. José então disse assim: a taça foi encontrada no saco de Benjamim. Aí caíram por terra, botando os joelhos no chão, dizendo: rei, meu senhor, de nós nenhum é ladrão. Porém seremos levados à morte na prisão. José, partido de pena, não podendo resistir, disse ao seu intendente: mande este povo sair. Basta ficar estes homens, a quem preciso eu ouvir. Quando saiu todo o povo, ainda mais se comoveram. José lhes disse chorando: ainda não me conheceram. Eu sou vosso irmão José, o tal que vocês venderam. Que hora amarga e feliz! Para quem compreender, toda a tristeza que havia foi transformar-se em prazer. Ficaram todos felizes. Dessa data até morrer, José mandou vir também o seu pai idolatrado. Quem trouxe foi seu irmão, com muito zelo e cuidado. Jacob findou os seus dias, vivendo sempre ao seu lado.